Muito difícil de falar do Cano sem falar da história do de Grude, né? Então o de Grude tem essa história de circo e essa experiência que a gente teve durante esses anos todos de circo se refletem no Cano. Então, por causa da direção da Leo, é, foi colocado de uma outra forma esse lado circense. Então, os malabarismos, por exemplo, que no circo a gente vai fazendo é, de várias maneiras, mas com as bolinhas, ou com as claves, ou com tochas, ou, né? Lá virou um malabarismo de cano, onde os malabaristas não aparecem. A química funcionou muito, é muito interessante como os elementos que compuseram o cano deram tão certo, uma química tão boa. Basicamente, foi um trabalho de metamorfose constante, colaboração entre direção, cenografia, criação de instrumentos e atores, para a criação, um interferindo na criação do outro e a criação do outro interferindo na criação do todo. Naquele momento a gente não tinha a mínima ideia da repercussão que o espetáculo poderia ter para a vida do grupo e para a vida de todos nós. A gente foi um espetáculo muito prazeroso o processo e que obteve um êxito incrível. E um pouco do sucesso disso, eu vejo que a gente conseguiu, depois de muito trabalho, chegar no simples. E é esse simples que faz com que o espetáculo possa se comunicar em tantas culturas diferentes, em tantos níveis diferentes, para tantas idades diferentes. Somos considerados um grupo que faz trabalhos para criança, mas a gente não se considera assim, porque a gente faz trabalhos para seres humanos. Tem aqueles seres humanos que têm a sorte de ainda serem crianças e tem todos os outros seres humanos que não são crianças, mas que já foram crianças. E como ser criança é um pouco como andar de bicicleta, é uma coisa que você pode até não fazer durante anos, mas ainda consegue fazer, eu acho que é esse lugar da criança, quer dizer todo mundo. Então, na verdade, a gente trabalha por um público humano. E por isso que o sensorial é muito importante no nosso trabalho, porque o humano, se não entender as palavras, ou porque é novo demais para entender palavra, ou porque simplesmente vem de outro país e não fala aquela língua, o sensorial é uma coisa que todo mundo entende. O bom disso é que a criança não vai ao teatro sozinho, porque sempre leva os pais, os avós, o irmãozinho, a irmãzinha, enfim. De alguma forma, é uma maneira muito esperta de conseguir dialogar com todas as idades e toda a família e toda a sociedade. O primeiro elemento que a gente começou a pesquisar foram, obviamente, canos. Canos que a gente comprou para a fabricação dos instrumentos, dos pãs, e que a gente começou a criar pequenas cenas. Sempre foi pensado uma segunda altura para que pudesse haver a cena dos pingos. Só que eu não tinha a mínima ideia como poderia ser executado isso tecnicamente, dentro da técnica e do orçamento que a gente tinha. Pluf! Surgiu a solução para fazer essa estrutura telescópica com uma coisa que já existia. Uma escada telescópica. Outros elementos foram surgindo na cenografia. Por exemplo, uma rosa inflável que o Beré e a Lio compraram quando estavam de lua de mel. A gente tinha em repertório a música Rosa Amarela, que a gente já executava também em outros carnavais. Daí, era um girassol amarelo, mas que vira uma rosa amarela. E daí, como é que ia fazer para ela ganhar vida em cena? E foi sendo incorporado à medida que a gente ia improvisando com aquele elemento e a cena ia se cristalizando. Junto com a música que também ia sendo criado à medida que os instrumentos iam ficando prontos, a gente ia tendo que aprender a tocá-los e fazer os arranjos
para as músicas que entrariam em cena. Somos excêntricos musicais. Os excêntricos são os palhaços, aquelas figuras que vêm do circo tradicional, e os musicais, os músicos que vêm do concerto. E tanto o circo tradicional quanto o concerto têm a mesma estrutura, por um lado, que é episódica. O palhaço, o trapezista, o malabarista, quem seja, entra, faz seu número, o público aplaude e aí acaba aquele número, sai aquele ator, aquele performa e entra o próximo. E isso cria um ritmo assim, de auge, aplauso e acabou. Auge, aplauso e acabou. Concerto é a mesma coisa, por quanto a mesma orquestra ou a mesma banda fiquem em cena, eles tocam uma música, todo mundo aplaude, acabou aquela música, começa a próxima música. Então, para evitar a estrutura episódica, tanto do circo tradicional quanto do concerto tradicional, eu comecei a procurar uma maneira de trabalhar que me parecia muito calcada na metamorfose, onde você está... É claro que você vai construindo seus tijolos, suas ações separadamente, mas para dar essa sensação de que tudo faz parte da mesma coisa e uma coisa vira a outra, geralmente tento encontrar elementos dentro da cena que eu posso ir aos poucos transformando para que, sem o público sentir uma ruptura, sem pensar, mas aqui acabou esse muro, agora construo outro muro, outra cena, e na verdade não fazem parte da mesma construção, para eles não sentirem isso, eu vou tentando levar com essa massa corrida, que eu chamo, para encobrir as emendas. Isso pode ser uma música, por exemplo, no Cano, tem a hora que explode uma bomba. Aí o ator, o palhaço rapador está em cena, fica com medo e começam os sons de uma casa mal assombrada. Esses mesmos sons vão se transformando na Rosa Amarela, uma música infantil muito alegre, muito divertida. E aí você nem percebe que, na verdade, já estamos em outra cena, porque parece que foi de uma coisa para outra, sem emenda. Eu falo do palhaço como um representante quintessencial do desajustamento humano. Quer dizer, o palhaço é um ser desajustado e ele tira proveito disso. E eu falo de 4 princípios básicos do palhaço que eu acho que a gente encontra bem no Cano, sabe? O primeiro princípio é o corpo desajustado. Então a fisicalidade dos palhaços do Cano é diferente, tem todo um timing diferente, tem toda uma relação com o corpo diferente. O segundo elemento que eu coloco como um princípio básico da prática do palhaço é o objeto desajustado. Então, o objeto desajustado aparece o tempo todo no Cano, desde a concepção do cenário até a concepção dos instrumentos musicais. Esses desajustes que a gente encontra são desajustes na hora da concepção e na hora que a gente apresenta, mas ele é muito ajustado sonoramente. E é bem musical, mas é como uma partitura de jazz, é uma partitura que a gente pode improvisar. Então isso é muito importante. O terceiro elemento é o desajustamento em termos de relacionamento. Então, os palhaços do Cano têm um certo desajuste ali, basta dizer que eles não têm nem nome. Um desajuste não só entre eles, mas até o meu palhaço, por exemplo, não compreende por que a plateia está rindo. Ele tem todo um desplaceamento, um distanciamento com a plateia que é, ao mesmo tempo, vocês é que são os desajustados, e não só nós. O outro elemento é a lógica desajustada, e esse é que é o grande barato do Cano. A lógica do Cano é completamente desajustada.